A Globo News, ela tinha dois caras que eu considero muito complicados e que sempre colocaram falas realmente lamentáveis, para dizer muito pouco, tá? Ali nos seus comentários, que é o Demetrio Magnoli e o Merval Pereira. Eu coloco alguns comentários da Eliane Cantanhede também nesse patamar, mas ela não chega a ser tão extremista assim. Ela é elitista, em alguns momentos ela é uma pessoa, ela é uma mulher de direita, mas sabe, ok você ser de direita. Agora esses caras não, eles aplaudem o extremismo, aplaudem a extrema-direita. Eles não dizem que são bolsonaristas, porque o bolsonarismo é uma coisa muito chulesenta para eles, e eles são pomposos. Então, assim, eles não vão descer tão baixo a ponto de serem bolsonaristas. Mas eles são de uma extrema-direita que é camuflada e que na hora H, no momento certo, ela vai e apoia movimentos como o movimento bolsonarista. Ontem nós tivemos essa situação que eu considero uma situação assim horrível, que foi o envolvimento do ministro Silvio Almeida em casos de assédio sexual. É uma coisa que deixou muita gente, eu inclusive, né, naquele misto de estranhamento com, sabe, com algo que se fala, cara, não era para isso acontecer, que triste, né? Porque muitas pessoas, eu era uma das pessoas que admirava muito o Silvio Almeida. E pessoalmente eu nunca tive nenhum contato com ele, mas eu tive contato com a obra dele. Ele tem livros muito bons, ele é um sujeito que tem formação acadêmica e é um cara que ele tinha um desempenho espetacular. Eu revi ontem o discurso dele de posse como ministro e eu fiquei em estado de choque, porque é um discurso, basicamente assim, é um discurso perfeito. E é chocante que uma pessoa que tenha o conhecimento que tem, que consiga entender e ter sensibilidade para as questões às quais ele tem sensibilidade, possa entrar num caminho como esse. Mas, gente, ele entrou. Sabe, num primeiro momento, eu coloquei aqui a minha preocupação para que as vítimas fossem preservadas. Elas não foram. É uma coisa que a gente lamenta muito. O Metrópolis ficou o tempo todo ali perscrutando, junto com o Me Too e tudo mais, e foi revelado o nome das vítimas, inclusive o nome da Aniele. Eu lamentei muito isso, porque colocar publicamente as vítimas de estupro, de assédio, essas vítimas não podem e não devem ser reveladas, porque isso estigmatiza ainda mais o problema. Então, a gente tem que deixar claro, vítimas de assédio não precisam necessariamente revelar e tornar isso público. Elas não precisam colocar isso em praça pública para ser debatido. Mas infelizmente aconteceu, isso veio a público, isso foi debatido, isso, né, foi tornado uma coisa nacional. E a gente lamenta por isso, mas agora é o leite derramado. O que ocorre é que houve um momento em que nós tivemos vozes aqui e ali defendendo o Silvio Almeida, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Porque, na verdade, não foi uma situação da Aniele Franco com o Silvio Almeida. Nós tivemos relatos terríveis. Uma ex-aluna fazendo um relato assustador sobre ele, com riqueza de detalhes. E nós temos pelo menos 14 mulheres relatando assédio sexual, assédio moral, 14 mulheres. Então não é mais uma situação de teoria de conspiração, como falaram. A Aniele Franco, ela tem uma coisa contra, eles estão disputando poder dentro do governo e tudo mais. Não, não é isso. Não se trata mais de dois ministros disputando poder dentro do governo. Eu vou trazer aqui para você o embate entre o Joel e a professora Vânia. Eu tinha dito para você que a Globo News tinha dois nomes muito complicados. E agora surge o nome do Joel. Joel é um nome que, para mim, é uma grande incógnita. Porque esses dois nomes, tanto o Demetrio quanto o Merval, eles têm ligações diretas com a alta cúpula da Rede Globo.
Então justifica, né? Porque os caras têm costa quente e tudo mais. E você tendo costas quentes é uma coisa que faz com que você possa fazer os absurdos que for, que às vezes você é mantido ali, né? Eu acho que eles já estão há muito tempo ali, já, além do que deveria. Mas essa é a minha opinião. Agora o Joel não. O que justifica a contratação do Joel? E eu vou trazer aqui para você o primeiro momento desse debate em que ele tenta de todas as formas trazer algo que, por exemplo, a Aniele estaria mentindo a respeito disso. Então são dois momentos. Depois a resposta da professora, que tentava colocar o argumento e era interrompida pelo próprio Joel. Vou trazer para você esses trechos, sempre pedindo para você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. Todos os dias a gente tem vídeo para você, às vezes mais de um vídeo por dia. Todos os dias com rouco, com voz ruim, resfriado, com dor de cabeça, com febre. Do jeito que for, a gente está trabalhando aqui para você. Então, por favor, se inscreva no canal, é o que a gente pede. Se você é inscrito, ative o sininho. Se você está vendo esse vídeo, dê o like para que outras pessoas possam acompanhar. No final do vídeo, a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. A primeira parte do debate é o Joel tentando argumentar, depois o próprio apresentador, o Cosme, começa a tentar argumentar com ele também, uma situação assim complicada. Vamos trazer essa primeira parte. Essa acusação foi feita. Do mero momento de que uma acusação foi feita, pelo mero fato de que uma acusação está feita, não se segue que está provado que essa acusação é verdadeira. A gente sabe que existem sim, existe a importunação sexual e existe também a possibilidade, que é outra coisa que existe, da denúncia ou da acusação falsa. Inclusive, era isso que o próprio ministro Silvio Almeida dizia. Então você tem, num primeiro momento, duas palavras, uma contra a outra. E não é nenhum critério da identidade dessas duas pessoas que vai definir quem está falando a verdade ou não. O mero fato da acusação ser feita por uma mulher não prova que essa acusação é verdadeira. Não é o fato de uma mulher estar acusando um homem que já prova que esse homem é um abusador. O elemento que foi trazido de que, olha, existem muitas acusações independentes dessa mesma conduta com o mesmo indivíduo. Ora, isso reforça a plausibilidade e reforça o ponto de que, se tantas mulheres, de forma independente, estão acusando uma mesma conduta de um indivíduo, de um homem, ora, é bem possível, é até provável que elas tenham alguma verdade sim, e isso reforça o ponto. Se não fosse por isso, fosse uma palavra contra a outra sozinho, não dá para dizer quem está com a razão, e não é o fato da acusadora ser mulher que a torna correta. Eu vou para a professora, mas eu não posso deixar de pontuar antes com você, Joel, que não é o que a história nos mostra, né? A história nos mostra que as mulheres foram caladas durante muito tempo e que sempre se desconfia das mulheres. Então, respeitem a minha opinião, gente. Eu ouvi vocês. Então, por favor, eu acho que a gente não deve partir desse princípio. Mas eu quero que a professora lhe responda, por favor. Só um ponto, Marcelo, então. Só um ponto. Só um segundinho. Perdão, Marcelo. Por favor. Mas esse é o ponto. Se a gente levasse essa posição a sério, de que a acusação da mulher é sempre verdadeira, a gente estaria chancelando uma enorme quantidade. Não foi o que eu disse para você que é sempre verdadeira. Os fatos têm que ser levados em conta. Totalmente, por isso que tem investigação. O que eu quero dizer é que a gente não pode partir do princípio de que a mulher está falando. A história sempre calou as mulheres, então vamos ouvi-las e vamos respeitá-las. Por favor, professora. Joel, você é um rapaz jovem, um rapaz inteligente, um rapaz bem apessoado. Eu tenho certeza que você não disse algo do tipo: as mulheres podem proferir falsidades sobre um tema como esse. Não é verdade? Que você não disse isso? Não foi bem isso que você quis dizer. Conta para mim, só para mim. Vamos lá. Todo ser humano, sim, é capaz de tanto cometer crimes quanto de acusar falsamente, professora. Todos os seres humanos. E a história nos mostra isso. Pois é. Aí umas mulheres, assim, com família, com marido, com filho, com uma vida pública, né? Acorda de manhã e pensa assim: vou criar uma falsa informação sobre meu chefe, sobre meu porteiro,
sobre o meu síndico. Joel, conta aqui para mim, só comigo. Não tem esse papo não, professora. Veja, existem casos documentados de acusação falsa de assédio. Isso existe, professora. Não dá para negar isso. A senhora nega que existam acusações falsas? Joel, É criminoso, desculpa. É crime, não aceito. Não aceito de jeito nenhum. A senhora nega que existam acusações falsas? Não é verdade. Joel, vou pedir um pouquinho para que a gente escute a professora, tá? Isso aqui não pode virar um bate-boca. Vamos escutar a professora, por favor. Esse assunto é um assunto relevante porque nós temos debatido outras coisas sobre informações falsas. Então, como você percebe, já é uma coisa completamente sem sentido essa tentativa de argumentação do Joel, querendo insistir que as mulheres estão mentindo, que a Aniele está mentindo. A gente está falando sobre esse debate. Ele pode até trazer o assunto como um debate amplo, que mulheres podem inventar isso para ferrar com homens e tudo mais. A professora vai explicar sobre isso e eu vou complementar depois a explicação da professora. Olha só. Nós temos debatido outras coisas sobre informações falsas, sobre fake news. Mas, no que diz respeito a esse assunto, não podemos colocar nesses termos. A gente pode falar de uma outra maneira. A gente pode usar um outro tipo de comparação. Mas a ideia, princípio, de que ela pode estar mentindo, isso é o que sempre dizem. Então, você é uma pessoa jovem com esse lugar, você pode escolher outros argumentos. E não é um contra o outro. Não é disso que se trata. Nós queremos que situações como essa não aconteçam. E eu disse no princípio, pode ser uma apenas dizendo, eu não preciso de 100 mulheres lá na esplanada dizendo que foi assediada por quem quer que seja. Deixa eu contar uma coisa antes de terminar. Muito importante. No ano passado, a Lei 14.540 criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta. São essas materialidades, como leis dessa natureza, a ideia de que você tem que criar um programa estruturado de prevenção é que nos deixa segura de algo. Não são mentiras. São verdades que precisam ser tratadas com rigor. E sabe por que devem ser tratadas com rigor, sobretudo no âmbito da administração pública? Porque o que está em jogo também é a integridade do serviço público. Então é o seguinte, eu peço essa generosidade em torno do talvez não seja verdade, porque não é possível que a gente acredite que o não é mais ou menos isso, ou não é verdade, possa estar circulando de tal maneira que um programa como esse deva ser diminuído. Então vamos dizer o seguinte, talvez possa ser que aqui e ali, mas não é disso que a gente está tratando. A explicação da professora foi muito boa, o debate prosseguiu, ela teve falas importantes ontem sobre esse assunto, mas eu quero complementar com a seguinte questão. Muitas pessoas podem pensar, claro, então quer dizer que as mulheres podem não inventar isso, pode não haver mentira a respeito disso, e eu quero dizer para você que sim, pode sim. Podem existir casos em que mulheres podem inventar que foram assediadas por alguém e tentar prejudicar essa pessoa com uma acusação falsa. A questão é que não é esse o ponto. O ponto é que está havendo a necessidade de uma criação de política pública para atender assédios a mulheres. Por que isso? Porque pensar que mulheres mentem não pode ser maior do que entender que as mulheres são assediadas. Então, quer dizer, virou uma coisa de piada. A gente tinha até programas antigos, os Trapalhões, né? Passava uma mulher bonita, eles ficavam assoviando, ficavam mexendo, fazendo piadinhas e tudo mais. É um assédio. E talvez você
vai dizer, Clayson, mas isso não fere ninguém, não magoa ninguém. A gente não sabe se ninguém vai magoar, porque a gente tem certeza que algumas pessoas realmente ficam, de certa forma, não só constrangidas, como até com medo. Falam, pô, peraí, esse cara vem pra cima de mim. E aqui, o que nós vimos com relação ao Silvio Almeida é que ele tocou na pessoa sem consentimento. Então, além disso, essas piadas e esses gracejos sexuais não é só inconveniente. Isso é uma forma de intimidar, é uma intimidação. E é essa relação de poder que o homem exerce sobre a mulher que tem que acabar, gente. Se nós estamos buscando igualdade, nós não estamos querendo dizer que a mulher tem que ser mais do que o homem tem que ser mais do que a mulher. Nós estamos falando sobre igualdade. E as mulheres não fazem isso. As mulheres não tentam se impor sobre os homens por intermédio desse tipo de intimidação ou por intermédio desse tipo de comportamento. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo um outro momento, que as conquistas atuais, elas estão caminhando para uma igualdade. As pessoas condenam muito essa coisa de feminismo, né? Tem muita gente que fala, as feministas. Mas as feministas estão aí para buscar exatamente isso, a igualdade. Tem muitas pessoas que interpretam que as feministas, que o contrário de feminismo é machismo. E aí elas veem essa postura do machista que se sente superior às mulheres e acham que o feminismo é as mulheres se sentindo superiores aos homens. Não é isso, gente. É a busca pela igualdade, a busca pelo respeito. Então, o fato de existirem mulheres que podem, em momento hipotético, mentir a respeito de um assédio sexual não é maior do que o fato de que existe assédio sexual e que as mulheres são vítimas de assédio sexual. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Coloca aqui nos comentários, não se esqueça, coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Ative o sininho se você é inscrito. Mas antes de ir embora, nós temos aquela dica especial da renda extra para você. E se você entrar no primeiro comentário fixado aqui, esse é um comentário fixado, o primeiro comentário, você já vai ter acesso a esse link. Nós vamos conversar direto lá no WhatsApp. Você vai falar comigo. Eu vou explicar para você como que você, trabalhando na hora que você quiser, no dia que você quiser, o tempo que você quiser, na onde você quiser, apenas com o seu celular, você já pode ter uma renda extra. Eu quero deixar claro aqui, a gente repete isso, mas é importante. Nós não estamos falando que você vai ganhar rios de dinheiro, que você vai ficar bilionário, que você vai ser o novo Elon Musk. A gente está dizendo que você vai ter uma renda extra mediante um trabalho. Então, nas suas horas vagas, você vai poder trabalhar. É um complemento da sua renda. Isso não vai substituir o teu trabalho, não é esse o objetivo, você pedir demissão, sabe, não é nada disso. É uma renda extra. E muitas pessoas estão entendendo isso e estão ganhando o seu dinheirinho. É um dinheiro honesto, é um trabalho honesto. Você vai precisar ter a tua dedicação, mas você vai ter o resultado. Tá certo? É o primeiro comentário fixado. E a gente também pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Como você pode ajudar? Você pode ser um membro aqui do canal. Os membros têm conteúdos exclusivos todo mês. Os apoiadores e apoiadoras do canal também têm conteúdos exclusivos todo mês. Então, por favor, se você puder, seja um membro do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso trabalho. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você quiser, se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. Nosso trabalho é gratuito, continua gratuito. E nós estamos todos os dias trabalhando para você. Mesmo com essa rouquidão toda, mesmo não estando muito legal de saúde, eu estou aqui trabalhando para você. Porque esse é o nosso trabalho. A gente se dedica. E o que a gente pede, dê essa força para a gente. Qualquer valor que você puder ajudar, um incentivo para que a gente continue trabalhando. Quero aproveitar para desejar um bom sábado para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson.